Como um jogador que era titular, capitão, ídolo incontestável do Flamengo, convocado frequentemente para a seleção brasileira e com vaga praticamente cravada na Copa do Mundo, troca tudo para ir jogar na Rússia, saindo pela porta de trás do clube onde a torcida o amava, tudo por dinheiro. E para piorar, está com conversas avançadas com o rival Palmeiras. No vídeo de hoje, a gente vai falar como o Gerson traiu o Flamengo. Então, vem comigo. Mas para a gente falar sobre isso, temos que voltar lá para 2019, onde foi o início da trajetória do Gerson no Flamengo. No meio daquele ano, o clube compra ele junto à Roma por 13 milhões de euros, que na época, para um clube brasileiro, era muita grana. E eu nem preciso falar aqui que deu muito certo, né, rapaziada? Aquele time mágico, comandado pelo JJ, Gerson foi campeão da Libertadores, do Brasileirão, jogando muita, mas muita bola. O cara foi considerado um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro aquele ano. E detalhe, chegando no meio da temporada, ele chegou ali em meados de julho no Flamengo, então ele jogou meia temporada e foi considerado um dos melhores meias do Brasileirão, pra vocês terem noção de quanto esse cara jogou bola, mano. Em 2020 ele foi bicampeão brasileiro, ajudou muito o time naquele campeonato que o Flamengo era comandado pelo Rogério Ceni. Mano, ele jogou muita bola também em 2020 e assim foi bicampeão brasileiro pelo Flamengo. Até que em 2021 o Gerson foi vendido para o Olympique de Marseille a pedido do Sampaoli por 20 milhões de euros. Ou seja, o cara entregou muito esportivamente e financeiramente. E essa primeira saída, obviamente, foi pela porta da frente. Gerson saiu como ídolo e o sentimento da torcida era totalmente de gratidão por tudo que ele fez ali em 2019, 2020 e ali até um pouquinho de 2021 antes dele sair. Mas a sua passagem pelo Olympique de Marseille não foi de tanto brilho. Com um pouco de desavença com a diretoria e também o Gerson não estava tão feliz no clube, acabou ali sua passagem pela Europa novamente. Até que Gerson decide voltar ao Brasil. E aí em 2023 o Flamengo compra novamente o meia por 15 milhões de euros. E mais uma vez, cara, deu muito certo. Me arrisco a dizer que nessa segunda passagem o Gerson jogou muito mais bola do que na primeira passagem lá em 2019. Principalmente ali, mano, no finalzinho de 2024, quando o Felipe Luiz assume o time, né? Mano, o Gerson tava jogando muita bola e o cara praticamente jogava todas as partidas ali, mano. O cara não saía uma partida, toda partida ele tava jogando. Toda partida, não se lesionava, sempre entregava muito, era capitão do time, um dos pilares realmente do elenco do Flamengo. Até que vem aquela grande renovação do Gerson com o clube até 2030. Gerson postou foto lá, tudo, segurando a camisa, 2030, tudo beleza, tava tudo na paz, mano. Porém, a multa rescisória do contrato foi abaixada para 25 milhões de euros, mano, a pedido do seu empresário, seu pai Marcão. Até que com o Flamengo, mano, prestes a ir pro Super Mundial, o Gerson, um dos grandes pilares ali do elenco, liderança, capitão, tudo mais, mano, o cara mandava no meio de campo, ela realmente um dos jogadores mais importantes do elenco, mano. Surge o burburinho que o Zenit pagaria a multa do jogador. E isso realmente aconteceu, né? A multa foi reduzida para 25 milhões de euros, o Zenit foi lá e pagou, então Gerson aceita ir pro Zenit. E mano, obviamente isso causou muita revolta, principalmente na torcida e na diretoria, porque pouco tempo depois, meses depois, 1 ou 2 meses depois do Gerson renovar com o Flamengo, mano, pedir para baixar a multa, ele e seu pai, seu empresário, pediram para baixar a multa para 25 milhões de euros e eles aceitam a proposta do Zenit e embarcam para a Rússia. E na minha humilde opinião, isso foi muita burrice. Era muito dinheiro? Era. Mas em véspera de Copa do Mundo, o Gerson já estava praticamente com a vaga cravada na seleção, mano. O cara vai para a Rússia, obviamente ele perderia a vitrine e consequentemente a vaga na Copa do Mundo. Aí você pode falar, ah, mas é muita grana. Beleza, isso é questão de grana. Era só ele ficar no Flamengo até jogar a Copa do Mundo ali. Com certeza ele jogando a Copa do Mundo ia ter muito mais vitrine. Poderia chegar uma proposta da Arábia pro cara e aí ele ia ganhar talvez até mais, muito mais, porque a Arábia paga muito mais que a Rússia. E jogando na Arábia até podia continuar no radar da seleção brasileira, entendeu? Porque tem alguns jogadores da Arábia que são convocados ali pra seleção ainda, mano. Então foi uma baita de uma burrice o que o pai do Gerson e o Gerson fizeram nessa ida pro Zenit. E mano, quando o Gerson chega pra se apresentar no Zenit, a gente vê a cara dele de arrependimento. O cara não dá um sorriso, não faz nada, não esboça nenhuma reação de felicidade, de euforia, de nada, mano. O cara tá simplesmente lá, parado, com a cara de arrependimento, mano, mais absurdo do mundo. E aconteceu meio que o óbvio, né, mano? O cara não tá jogando pelo Zenit, entra pouquíssimos jogos e tá cogitando voltar para o Brasil. E para piorar tudo, mano, saiu boatos de que ele está com conversas super avançadas com o Palmeiras. E segundo fontes, né, segundo fontes aí próximas do jogador, seria visando a Copa do Mundo, o que realmente não é. Eles estão arrependidos de ter ido para a Rússia, porque se ele estivesse visando a Copa do Mundo, o Gerson não teria saído do Flamengo de jeito nenhum, mano. Como eu falei, já tava com a vaga praticamente cravada ali na Copa do Mundo, sendo convocado frequentemente. Com certeza os caras se arrependeram de ter feito essa burrice de ter ido
pra Rússia e agora querem voltar. O Flamengo não quer mais, obviamente, né, mano? Porque também aí vai se humilhar demais, o cara vai e volta na hora que quer. As coisas também não funcionam assim, né, rapaziada? Também o jogador e seu empresário, seu pai, eles saíram brigados ali com a diretoria e obviamente nem deve rolar essa conversa do Gerson poder voltar pro Flamengo. E o Flamengo tá mais que certo, mano, de não aceitar o Gerson novamente. Tá aí com o Saul, tá com o Jorginho, tem Pulgar ainda que tá voltando de lesão. Tem um baita meio de campo, mano. Realmente o Gerson não tá fazendo nenhuma falta pro Flamengo. E da forma que ele saiu, se a diretoria fosse buscar ele novamente, teria uma grande revolta e reprovação aí da torcida do Flamengo. Mas enfim, provavelmente o Gerson vai fechar assim com o Palmeiras e vai cometer uma das maiores traições dos últimos tempos do futebol brasileiro, mano. E pro Palmeiras vai ser uma baita contratação. Com certeza vai sobrar no time do Abel, né, mano? Vai jogar muita bola porque o Gerson é um baita do jogador. Não se machuca, mano, dificilmente ele se machuca, não tem lesão séria, joga todas e joga muito, então vai ser uma baita contratação pro Palmeiras, porém vai manchar a sua história, mano, que é uma grande história que ele tem pelo Flamengo, vai manchar quase que toda, né, seu status de ídolo do Flamengo vai ser praticamente excluído. Já não bastava o Andrés, que tinham prometido que voltaria pro Flamengo pra dar uma Libertadores pro Flamengo, se bem que a história do Andrés nem se compara, mano, não chega nem aos pés da história que o Gerson tem com o Flamengo, mano, então é muito pior o Gerson indo pro Palmeiras do que o Andrés indo pro Palmeiras, mano. A torcida ficou revoltada com o Andrés? Sim, mas tipo, já passou, nada demais. Mas com o Gerson, mano, vai ser uma coisa totalmente diferente, porque o cara é um ídolo incontestável do clube, ganhou praticamente tudo e ganhou jogando muita bola, né, mano? E sempre tinha aquela identificação com a torcida, sempre foi aquele jogador que tem aquela identificação com o time, com a torcida. Então realmente vai ser uma das maiores traições da história recente do futebol brasileiro. Mas bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa seu likezão, mano, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu.